Boa tarde, galera. Tô devendo, né, a segunda parte do vídeo sobre sustentabilidade. Eu e o Edu, a gente está com um problema técnico aqui, né? Eu fiquei sem internet desde sexta-feira e ele também gravou o vídeo ficou muito extenso, o arquivo ficou muito pesado, então a gente está tentando resolver aí através do Google Drive ou do próprio canal do YouTube dele lá. Mas enquanto não sai a parte 2 da aula, eu andei dando uma pesquisada, né, sobre como a gente poderia trabalhar durante essa situação, né, de cada um da sua casa, tal, no isolamento. Então eu resolvi gravar esse vídeo aqui para vocês, para falar sobre alguns programas chamados software livre, ou seja, são programas gratuitos, né? Para quem se interessa pela parte de desenvolvimento, tal, os softwares eles têm o código aberto, então dá para você mexer em várias funções dentro dele, mas não vai ser o foco do vídeo, essa parte de desenvolvimento, né? Até tem as duas turmas de tecnologia do Carlos Gomes, a gente deixa para discutir isso em outra oportunidade. O primeiro programa que eu acho interessante, que foi o primeiro que eu comecei a utilizar, é um programa chamado Inkscape. Ele é muito parecido com CorelDRAW ou Illustrator, né? Ele é um programa voltado para ilustração e ele funciona de forma vetorial. O que significa isso? Você não trabalha com imagem, né? Você vai trabalhar com um vetor. Então, quer dizer, tudo que você desenhar no programa, não importa o quanto você reduz esse desenho, o quanto você precise ampliar ele, a definição vai ser sempre a mesma, porque o vetor ele recalcula, né, matematicamente essa imagem. Então, se você quiser usar numa impressora doméstica, jato de tinta, imprimir alguma coisinha para fazer um adesivo, para fazer uma capa de caderno, fica bacana. Se você quiser mandar para uma gráfica e mandar fazer um banner, um pôster ou até adesivar um ônibus, você não perde qualidade de imagem, tá? É super fácil de manipular ele, né? Se vocês quiserem, de repente, eu posso tentar fazer uma videoaula explicando as ferramentinhas dele, tal, caneta, curva, questão do preenchimento, questão de contorno, tal. Mas é bem interessante aí para quem tem mais facilidade com o computador do que de fazer o desenho manual, né? Embora eu seja um defensor de desenhar tudo na mão. O segundo programa é o GIMP. Aí esse já é o contrário, você vai trabalhar com imagem. O GIMP ele funciona de uma forma muito parecida com o Photoshop. Então, quer dizer, você consegue fazer edição de fotografias e você consegue também trabalhar com pintura digital, né? As ferramentas deles todas são muito parecidas, até a, a interface do programa é muito similar à do Photoshop. Você consegue instalar os pacotes de pincéis, você consegue trabalhar por camada, né? Ah, como assim, professor? Vamos supor, você vai fazer o desenho, né? Você cria uma camada, você faz o desenho nela, tal, e você cria uma camada por cima, porque se você errar e precisar voltar, corrigir alguma coisa, você consegue trabalhar com cores, com contornos, com luz e sombra, de maneira assim, separadamente, né? Então você consegue regular quanto de opacidade uma camada vai ter sobre a outra, tal. É interessante porque se você quiser, você pode jogar uma fotografia, criar uma camada por cima, né? Diminuir a opacidade dessa camada e desenhar por cima da fotografia, né? Tem vários recursos interessantes, tem alguns trabalhos que eu fiz dessa maneira que eu vou colocar no vídeo também, né? Não, na época eu não usei o GIMP, né? Eu usei o Photoshop mesmo, estava na faculdade
e usei uma mesa digitalizadora. Eu não fiz no mouse, mas é possível criar pintura digital usando o mouse, usando até o mousepad do próprio notebook mesmo, tá? Então eu vou colocar umas imagens agora de uma série que eu fiz sobre pintura facial africana, né? Foi da matéria de tópicos especiais de design, né? Na época que eu estava na faculdade, e fica um trabalho muito interessante. Inclusive é um dos meus projetos que estão parados aí. Na época até surgiu algumas ideias disso virar um material mais extenso, virar um livro, virar uma revista, alguma coisa assim. Então são coisas que dá pra gente criar aí de casa mesmo. E o terceiro é um programa chamado Caden Live. Ele funciona muito parecido com o Adobe Premiere ou Vegas, né, que é editor de vídeo. Então, você tem algumas ferramentas de edição de vídeo, ferramentas de iluminação, de correção de cores. Eu instalei ele hoje. Passou um fuscão aqui. Eu instalei ele hoje, não usei ainda, não sei se ele tem aquele recurso de chroma key, que você usa um fundo verde, depois você consegue retirar o fundo e colocar uma imagem atrás, né? Que é muito interessante para quem, assim como eu, não tem um cenário para gravar os vídeos para a internet. Mas é um recurso bacana, até para quem faz live de jogo tal, depois quiser usar o próprio cenário do jogo como fundo do cenário de um vídeo, se você vai fazer algum comentário, vai falar alguma coisa além disso, é um recurso bem interessante também. O quarto software, esse eu já uso há muito tempo, que é um software de edição de som, né? A maioria dos meus alunos sabe, né, que eu já participei de diversas bandas, tal, sempre estou arriscando fazer uma gravação ou outra. E esse software, assim, ele é muito legal, porque primeiro ele é muito leve. Então você não precisa ter um computador com uma placa de som fantástica para conseguir bons resultados com ele, né? Também tem uma interface super amigável, super fácil de usar. Os controles, tem uma série de efeitos assim que você pode colocar numa gravação caseira, tem algumas ferramentas para fazer a mixagem, né, que a equalização dos canais, enfim, é super completo, né? Eu estou colocando imagem desses programas para vocês. O quinto software é um programa chamado Mix, que ele é voltado para discotecagem. Ele é um software gratuito para os alunos aí que curtem fazer umas batidinhas de funk, fazer rima de rap e tal. É muito interessante para fazer a mixagem, né? E também ele, para quem já discoteca e possui a controladora, ele é compatível com a maioria das controladoras. É um software também extremamente leve, né? Então não precisa de um equipamento, como eu disse sobre o Audacity, né? Com uma placa de som extremamente profissional. Então dá para ter bons resultados com isso também. E o último é um que aí ele já é um pouquinho mais complicado, mas ele é interessante, que é o Blender. Ele é um software que faz modelagem, animação, texturização, composição, renderização, edição de vídeo e criação de aplicações 3D, como jogos e simuladores, tá? É muito interessante, né? Porque é um programa que
Ele teve uma falha técnica aqui, e é normal porque é o que eu falei no primeiro vídeo, né? Eu tô gravando os vídeos com o meu celular, não é um celular super master, enfim. Tem passarinho também aparecendo na gravação, tem Fusca, eu tô gravando da roça, então é a vida. Bom, para fechar o Blender, né? É muito interessante esse programa porque grandes produções têm sido realizadas com ele, né? E é uma questão assim, é uma alternativa para a gente não cair na clandestinidade, né? Por que eu falo isso? Porque a maioria das pessoas que não são ligadas a um estúdio, a uma agência de publicidade, geralmente usam versões pirateadas desses programas que eu citei no vídeo, tá? Qual que é o problema? Ah, mas alguém vai aparecer na minha casa e falar, olha, você tá com Photoshop pirata? Você tá com CorelDRAW pirata? Não. Mas vamos supor que você acabe criando algo que ganhe uma visibilidade grande na internet e na hora de você é, registrar essa criação sua, pode ser exigido que você coloque, né? Tá, você usou o Photoshop, qual que é a sua licença, né? Você tá legalizado com isso? Então isso daí pode trazer algumas complicações. Eu conheço pessoas que já passaram por essas situações. Outra coisa, quando você vai criar um jogo, você vai criar um desenho animado, qualquer coisa do tipo, e você vai entrar através de editais, né, de incentivo cultural, tal, que geralmente são coisas do governo, você tem que indicar também a licença dos programas que você utilizou para a criação dessa obra, tá? Ao passo que com o software livre, eu sou um defensor, né? Eu tenho uma das minhas primeiras formações antes de eu fazer a faculdade de artes, foi em Linux, né? Os programas de software livre têm comunidades imensas, tem pessoas do mundo todo trabalhando para tornar esses programas melhores, mais fáceis de utilizar. Então, qualquer dúvida que você tiver, o suporte é gratuito. Então, assim, né? É uma sugestão. E até esclarecendo uma coisa que eu falei no vídeo anterior sobre a questão da formação, tá? Eu não disse, alguns alunos falou, mas você falou no vídeo que não precisa fazer faculdade, não precisa fazer nada. Eu falei, não foi isso que eu disse. A questão da formação ela é importante dependendo de qual o teu objetivo naquela área, entendeu? Não adianta você ser uma pessoa que não gosta tanto de algo ao ponto de você sentar por conta e buscar informações, buscar aprender sobre aquilo, achar que se você pagar um curso de 10 mil reais, 15 mil reais, ou fazer a faculdade mais renomada do país, isso vai transformar você num ótimo profissional dentro daquela área, né? O profissional ele já tem que estar dentro de você antes de você entrar na faculdade. É minha opinião, tá? Se alguém aí discordar, tal, pode comentar, assim, a gente está aberto para discussões saudáveis. Então é isso, pessoal. Eu espero que já no próximo vídeo eu consiga colocar a segunda parte do vídeo sobre arte e sustentabilidade, tá? E conforme tiver a disponibilidade, eu vou postando outros vídeos. Alguns outros temas que apareceram, né?
Tiveram alunos que me perguntaram sobre a carreira de músico, tá? Eu acho muito interessante gravar falando sobre isso, porque entra nessa mesma questão da formação, né? Qual que é o percurso formativo de um músico profissional? Vale a pena fazer faculdade de música se de repente é algo que é secundário na sua vida? Então são questões aí que a gente pode tentar discutir um pouquinho. O segundo tema foi a questão da tatuagem, né? Como que é essa relação da arte com a tatuagem hoje, né? Tem o pessoalzinho que adora fazer comentário, porque fica irritado quando pergunta qual que é o significado da tatuagem e tal. É uma área muito rica, né? E ela tá aí na humanidade há pelo menos 15 mil anos. Podemos falar sobre isso também. E a questão de arte com essa profissão nova de youtuber. Eu tô com medo de terminar essa quarentena e ter virado blogueirinho, né? É uma coisa que eu fugi minha vida inteira disso. Assim, né? Tô fazendo o possível aqui para trazer alguns conteúdos de arte para vocês durante essa situação toda, mas o objetivo aqui não é profissionalizar esse canal, entendeu? É só usar como também um meio de comunicação, assim, para criar uma ponte entre vocês e algumas áreas do conhecimento relacionadas à arte, tá bom? Então, obrigado e até a próxima.